Neste episódio, teletransporte. Quando estava a pensar neste tema, lembrei-me de duas hipóteses. Se o teletransporte necessitava de um meio físico ou se nós teríamos a capacidade de nos teletransportar. Hoje em dia existe uma espécie de teletransporte, mas em que não há a transformação de matéria em energia, é matéria em dados e depois dados em matéria. Sim. Ou seja, não há um teletransporte físico. Eu creio que o transporte de matéria, a transformação de matéria em energia e em energia novamente na mesma matéria, noutro lugar, iria sempre ter custos elevados. Porque lá está, pelo menos para seres como nós, não seria algo fácil de fazer pelo número imenso de moléculas, de átomos que nós temos. Desorganizar tudo e depois voltar a organizar exatamente da mesma forma, creio que seria um processo sempre complicado. E depois existia sempre o risco. Há um filme que é o The Fly, em que ele inventa uma máquina de teletransporte. Quando ele decide testar nele, há uma mosca que entra na máquina e ele mistura-se com a mosca. E acho que teríamos sempre este risco inerente porque nós não conseguimos estar em ambientes de vácuo. E, portanto, no destino teríamos que sempre nos separar de partículas do ar Impurezas. exatamente, que tivessem vindo connosco. No entanto, se fôssemos capazes de nos teletransportar a nós próprios, acho que aqui o mais óbvio seria sempre as viagens sem custo, a inexistência de pontes, a inexistência de elevadores, a inexistência de escadas. Possivelmente, não digo a inexistência de portas, mas se calhar não teríamos tantas. O que me levaria aqui a problemas de privacidade, não é? Porque se eu me transportar para a casa de banho, quem é que me diz que não estás lá? Outra coisa que eu coloquei em causa aqui foi se nós só nos pudéssemos teletransportar para lugares que já conhecíamos, porque imagina eu teletransportar-me sem querer para o centro de um vulcão. Teria demasiados perigos inerentes, ou se bastaria ver uma foto da Torre Eiffel para eu me colocar lá no topo. Acho que este teletransporte iria acabar com todos os transportes, não existiriam estradas, pelo menos como as conhecemos. Acho que seria muito fácil de roubar, o crime seria muito fácil de cometer e difícil de provar. Uma das coisas que eu pensei foi precisamente essa de todos os meios de transporte desapareceriam e as vias que usamos para tal também não teriam sido criadas. No entanto, uma das coisas que eu pensei quando tal acontece é, antes de mais, aquilo que também levantaste, como é que funcionaria a transformação automática, biológica das partículas em energia e depois construção novamente das formas no destino. E de que forma é que isto aconteceria? Se nós precisamos de uma passagem, se isso aconteceria assim ou se as partículas simplesmente se desarrumavam, não transformando em energia, mas, por exemplo, ficando menos densas como o ar, diga-se, havia simplesmente uma reorganização das partículas e depois uma montagem no final e questiono-me até que ponto é que as paredes fariam sentido nessa opção, sim, mas se fosse apenas energia, as portas e as paredes de certa forma também não teriam a utilidade que têm. Na parte de podemos fazê-lo e sem gastar energia, aparecendo a obesidade e problemas de saúde e tudo mais, talvez, se isto acontecesse neste mundo hipotético, biologicamente existisse um gasto associado a isto. Ou seja, se eu me quiser teletransportar desta sala para outra, seria um gasto de energia, tal como caminhar 10 segundos para a sala adjacente. Mas se eu, por exemplo, me tentasse teletransportar para o outro lado do mundo, existiria um gasto associado muito maior e, portanto, talvez o mundo houvesse uma troca de energia que resultasse disto. Uma pessoa que fizesse muito exercício teria mais energia acumulada, pudesse fazer viagens mais longas, ou seja, a energia seria quase a moeda de troca e podia ser também alimentada pela própria pessoa com boas práticas. Da mesma forma que uma criança teria mais dificuldade a teletransportar-se ao início e faria distâncias mais pequenas, e uma pessoa na sua vida adulta, saudável, teria capacidade de fazer longas viagens. Isto não impediria que pessoas com menos energia conseguissem transportar-se, porque teriam é que fazer viagens mais pequenas. E eventualmente, tal como acontece hoje em dia também com as pessoas mais idosas, têm mais dificuldade em deslocar-se, e esse teletransporte ocorresse também em função do nível de vida e da saúde. Depois, passando um pouco esta parte mais teórica, pensei numa questão prática histórica que seria como é que teria decorrido a história, nomeadamente em Portugal e com os descobrimentos, se não houvesse a necessidade de meios de transporte, se nós simplesmente pudéssemos, desde sempre, ter tido a capacidade de nos movermos de um lado para o outro, onde é que ficaria o legado dos descobrimentos na história e como é que teria sido as relações entre povos logo ao início, não existisse esta barreira que é o mar ou a distância física.
E por fim, também numa nota mais portuguesa, fica a questão de qual é que seria o sentimento de saudade quando nós poderíamos estar mais perto de outra pessoa, mais ou menos sempre, se bem que com a questão da energia, esta palavra também existiria na mesma se houvesse um gasto associado. Tocaste aí nos pontos interessantes nessa questão da energia, que realmente, se nós nos pudéssemos teletransportar por nós próprios, eu creio que faria sentido termos um gasto de energia associado. Esse foi esse movimento. Exatamente. Falaste na forma como nós podemos desenvolver mais energia de forma a podermos viajar mais longe. Aí eu então acho que existiriam alguns meios de transporte que não seriam eliminados só por pessoas que já não teriam a mesma disponibilidade física, necessitariam de outro tipo de transporte, Sim. porque já não se conseguiriam Claro, a teletransportar. sociedade iria procurar fazer esses meios de transporte para essas ocasiões. De facto, sim, se houvesse essa limitação de energia, como eu estava mais ou menos a pensar, provavelmente muitos dos meios, se calhar, até existiriam, de mais longa distância até. Outra coisa que eu me estava a lembrar enquanto estavas a falar seria se eu conseguiria teletransportar coisas comigo, porque teríamos de sempre ter talvez os caminhos de ferro, as estradas também, para transportar mercadorias. Se não fosse possível teletransportarmos mercadorias, apareceríamos onde apareceríamos nus. Se nós só nos conseguíssemos transportar a nós biologicamente, as roupas ou acessórios ou tudo o que tivéssemos ficariam na origem. E nesse caso, talvez até historicamente e evolutivamente, ou no desenvolvimento mais recente da sociedade humana, talvez nós não tivéssemos esta procura de andar vestidos. Tu aí também falaste das paredes e eu vou colocar as paredes na roupa aqui, que é, nós temos sempre a necessidade de proteção dos elementos. Quando estamos em algum sítio não a viajar ou a Exatamente. movimentarmos, teríamos que estar num local seguro, como a Exato. semelhança daquilo que acontece. Quando referiste aqui também, estavas a falar agora historicamente dos descobrimentos, dependendo daquilo que eu referi há bocado, se teríamos de ter estado no local antes para nos teletransportarmos para lá, acho que teríamos muitos descobrimentos a nível espacial. Pelo menos teríamos primeiro de tomar noção de que existiam outros planetas e outros sítios no universo onde nos poderíamos teletransportar, porque acho que não faz sentido não teletransportarmos aleatoriamente, porque se nós não sabemos que França existe, nunca me iria teletransportar para a França. Sim, eu acho que conceptualmente até isso seria um ponto de partida, porque para tentar perceber como é que seria. Acho que é fulcral isso que tu referes agora, porque não conseguindo conceber ou desconhecendo a existência de um lugar, não podemos sequer pensar em deslocar-nos para lá. E nas viagens espaciais ia ser engraçado porque íamos à Lua e não tínhamos oxigênio e quem estava lá não voltaria. Até que ponto é que ficaríamos a saber o que é que aconteceu? Até que ponto é que não acharíamos todos que seria uma excelente ideia teletransportarmos para a Lua, porque nunca ninguém quis voltar, então deve ser excelente lá. E ficávamos com uma crise humanitária. Teríamos uma crise humanitária também. Sim, mas num ponto de vista mais prático, essas questões que tu levantas levam-me a pensar que aquilo que aconteceria é que haveria mais flexibilidade de nos movimentarmos, mas no fundo procuraríamos sempre desenvolver outros meios. Lá está, porque teríamos que descobrir o espaço aos poucos, não nos podemos movimentar para o desconhecido. E ainda à Lua existe essa questão, se nunca ninguém voltasse, mas não conhecendo a Lua não poderíamos deslocar-nos lá. Então nós nunca conheceríamos, por exemplo, os europeus, a América, porque nunca conseguiríamos deslocar-nos lá antes de a conhecer. Portanto, outro meio teríamos que ter desenvolvido, por exemplo, para atravessar o mar, para conseguirmos lá chegar, para depois sim podermos fazer essa transição. Nesse aspecto eu acho que teríamos chegado primeiro à Lua do que às Américas, porque a vemos no céu. Nós conseguimos observá-la, que mesmo que se calhar, se observando aqui à distância não conseguíssemos transportar-nos para lá, acho que iríamos fazer um esforço elevado de tentar ir para lá. Encontrarmos num ponto elevado da atmosfera. Ou estaríamos fora da órbita ou a uma grande altitude. Aí depois, se calhar da Lua ou de outro sítio mais alto, conseguiríamos ver outros continentes e conseguiríamos teletransportar-nos para lá. Levanto aqui também a questão de teletransportar-nos para o Sol ou para estrelas ou planetas muito distantes, caso os consigamos ver à noite. Tendo noção que nós viajaríamos a velocidades mais próximas das da luz. Sim. E, portanto, a distância de alguns pontos do universo estariam-nos restritas também, por estarem demasiado longe, levar demasiados anos a realizar estas distâncias. Sim, existiria a possibilidade de lá irmos. Não havia uma barreira tecnológica ou física para o fazer, mas talvez a questão do tempo fosse fulcral. Pensando que numa tentativa de lá ir, não conseguíssemos concretizar,
e Exatamente. não voltássemos. Teria de ser algo geracional, uma viagem geracional até outro ponto do universo. Não, isto tudo também porque antes de, se fosse uma questão que já existisse connosco, que não dependesse de um meio físico ou tecnológico, antes de nós conhecermos o que era o Sol, o que eram as estrelas, tentarmos deslocar para lá sem conceber, porque estamos a pensar muito à volta daquilo que é a visão, mas não conseguindo conceber a existência nesse sítio, além daquilo que vemos, até que ponto é que isso também não traria uma barreira? Ou onde é que a humanidade teria ido se fosse apenas assim, não conhecendo que o Sol é um astro em chamas? Apesar de ser um conceito engraçado, tu falaste no sentimento de saudade de estarmos longe de outra pessoa, imagina que a outra pessoa gostaria de estar longe de nós. Geraria sempre estes conflitos. Haveria alguma possibilidade de termos sítios onde não seria possível teletransportar-nos? Não seria Até possível entrar. Até que ponto é que as guerras não seriam também sobre isto? Até que ponto É que a legislação conseguiria cobrir a forma como nós nos comportaríamos nestas deslocações. e as divisões seriam sempre, as barreiras como fronteiras ou algo do género, seriam sempre diferentes daquilo a que nós estamos habituados. Claro, e nestas questões práticas seria bastante diferente. Naquilo que nós, se calhar, pensámos mais, que eram as viagens e as deslocações, facilitariam, mas havia sempre limitações como existem no mundo que conhecemos. No modo mais prático em que vivemos, talvez fosse, de facto, bastante diferente. Se a qualquer momento pudéssemos ir a qualquer lugar, neste instante, onde escolheríamos estar?